O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Jesus ensinava nas suas sinagogas e todos elogiavam Jesus. Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, Jesus entrou na sinagoga no sábado e se ofereceu para fazer a leitura. Deram a Jesus o livro do profeta Isaías. Jesus abriu o livro e encontrou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito do Senhor me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. O Espírito do Senhor enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, entregou o livro ao ajudante e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fixos em Jesus. Então, Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Existiu um homem, um cientista chamado Copérnico, que fez uma revolução copernicana. Ele inverteu as coisas. Até Copérnico acreditava que o Sol
girava em torno da Terra. Copérnico fez a revolução. Ele diz: não, é a Terra que gira em torno do Sol. Quando ele falou isso, muita gente ficou brava e ele foi muito perseguido. Hoje também Jesus faz uma revolução parecida com a revolução de Copérnico, porque até então se dava uma importância muito grande, quase que exclusiva à lei, àquilo que estava escrito. A preocupação era com o que estava escrito. E hoje Jesus muda tudo. Ele diz: aquilo que está escrito é importante, mas se vocês quiserem conhecer Deus, vocês têm que olhar para mim. Lucas dá essa indicação no texto. Ele diz que as pessoas tinham os olhos fixos em Jesus e não na lei. Jesus fez essa mudança. As pessoas estavam olhando para Jesus e não para a lei. Essa grande mudança que Jesus fez. Portanto, Jesus está nos dizendo que Deus se mostra, Deus se dá a conhecer, agora, não mais através de uma lei, de algo escrito, mas através de uma pessoa, através de Jesus. Isso é muito importante. Dou um exemplo assim mais fácil para a gente pensar sobre isso. Faça de conta que você é um grande escritor ou uma grande escritora, e você resolve então escrever um livro sobre você, onde você nasceu, seus pais, como foi a sua infância, onde você estudou, um livro sobre você. E aí você me entrega esse livro e diz: olha, Padre Pérez, eu escrevi um livro sobre mim, e eu gostaria que o senhor lesse. Eu vou dizer: muito obrigado, vou ler, está aqui o seu livro. E eu lesse esse livro que você escreveu sobre você. Você acha que eu conheceria bem você? Não. Conheceria um pouco de você. Conheceria algumas coisas de você, até alguns traços da sua personalidade eu conseguiria pensar do livro que você escreveu. Mas seria uma audácia muito grande, uma grande mentira se eu dissesse que eu conheceria você. Para eu conhecer você, para você me conhecer, eu preciso conviver com você. As pessoas mais velhas dizem, né? Para você conhecer uma pessoa é preciso comer um saco de sal junto com uma pessoa. Não vai pensar que é um saco de sal de 1 quilo, não. É um saco grande. E é sal, porque o sal tem duas propriedades interessantes. Ele é forte, pouquinho que você põe na comida ele já aparece. E ele, como ele é forte, a gente vai consumindo aos poucos. Então demora, né? Para comer 1 quilo de sal, né? Quando você vai no supermercado, você não compra 5 quilos de sal e 1 quilo de feijão. Compra. Você compra 5 quilos de feijão e 1 quilo de sal. Certo? É só isso, né? Então o sal demora para a gente conhecer uma pessoa. Portanto, se nós quisermos conhecer Deus, precisamos entrar em contato com a pessoa de Jesus. Não podemos reduzir Deus a um conhecimento. Alguém pode dizer assim: não, está tudo na Bíblia. Se eu ler a Bíblia, eu vou conhecer Deus, porque Deus é conhecimento. A Bíblia é importante, muito importante. Aliás, você tem uma Bíblia? Tem Bíblia? Tem. Ah lá, hein? Ai, católico sem Bíblia, precisa apanhar. A Bíblia é muito importante, mas não podemos reduzir o conhecimento de Deus à Bíblia.
Porque Deus não é apenas um conhecimento. Não podemos reduzir o conhecimento de Deus a uma lei, a uma moral. E Deus é maior do que isso. Deus é pessoa. E Deus se revela na pessoa de Jesus. É preciso eu me encontrar com a pessoa de Jesus para conhecer Deus. Não sei se você já leu o livro do santo da sua devoção. Eu nem sei qual é o santo da sua devoção. Mas vou aqui imaginar que você seja devoto de São Francisco de Assis. E que você leu o livro da vida de São Francisco de Assis. Quando você leu, você ficou encantado. Você ficou encantado. Nossa, que maravilha! Eu não sabia que São Francisco fez isso. Eu não sabia que São Francisco fez aquilo. Eu não sabia. Mas que beleza que é a vida de São Francisco. Mas não quer dizer que você conheça São Francisco. Você vai no retiro, aí lá no retiro que você está participando, o padre que está pregando o retiro, fala sobre São Francisco. E aí você diz, nossa, eu que já li a vida de São Francisco, não sabia disso. Olha que legal, conheci mais São Francisco. Aí você está assistindo lá a televisão, e aí alguém fala sobre São Francisco. Olha, isso eu não sabia de São Francisco. Olha, mais uma coisa. E quanto mais você vai frequentando São Francisco, mais você vai conhecendo. O mesmo acontece com Jesus. Jesus é uma pessoa. A gente precisa ter amizade com Jesus. A gente precisa ser amigo de Jesus. A gente precisa conversar com Jesus todos os dias. Todos os dias. Se você não conversar com a sua esposa todos os dias, você não vai conhecê-la. Você pensa que conhece, mas não conhece. Se você não conversar com seu esposo todos os dias, você não vai conhecê-lo. Você vai ficar com aquela imagem lá do dia do seu casamento. E aquela imagem é insuficiente. Mesma coisa acontece com Jesus. Você precisa conversar com Jesus todos os dias, todos os dias. Jesus tem que ser o seu amigo. Jesus tem que andar sempre com você. Então você vai me perguntar assim, mas padre, como é que eu faço isso? Assim de modo prático. De modo prático, vou dizer bem de modo prático, bem fácil para você. Você tem papel e caneta, você vai guardar na memória. Você tem que reservar, você e eu, viu? Estou falando para vocês, mas estou me incluindo na fala. Nós temos que reservar todos os dias, e aí não tem feriado, não tem férias, não tem dia santo. 15 minutos pelo menos para um encontro com o Senhor, com Jesus, com a pessoa de Jesus. 15 minutos todos os dias. Ah, padre, mas eu queria fazer 1 hora. Melhor ainda. Ah, padre, eu queria fazer 3 horas. Nossa, se você puder, 3 horas por dia, você vai conhecer muito Jesus. Vai conhecer muito Jesus. Mas vamos falar de 15 minutos, porque a nossa vida é assim. Bom, 15 minutos. Você precisa ter na sua casa um lugar para conversar com Jesus. Você não vai conversar com Jesus tomando banho. Você não vai conversar com Jesus tomando café. Você não vai conversar com Jesus amarrando o sapato. Você não vai conversar com Jesus varrendo a casa. Pessoa, eu quero conversar com você, eu vou lá na sua casa. Ah, pode entrar, padre. Vai falando que eu vou varrendo a casa aqui. Eu vou ficar bravo, eu vou xingar você. Jesus não xinga, mas eu xingo. Que coisa mais chata. Varrendo a casa, eu vou falar para ela, plantar batata, eu vou embora. Então você tem que ter um lugar para falar com Jesus. A cadeira, um lugar que você pode ficar tranquilo. Aí você vai lá nesse lugar, você conversa com Jesus, que nem quando a gente senta na sala lá para conversar, e você começa fazendo o sinal da cruz. Você vai estar na presença de Jesus.
Quando você vai estar na minha presença, você me cumprimenta, me dá a mão. Você faz o sinal da cruz. Em seguida, que você fez o sinal da cruz, precisa, como a gente faz sempre nas missas, o ato penitencial. Você vai fazer um ato penitencial. Lembrar um pouco dos seus pecados e pedir perdão a Jesus. Porque Jesus é santo, Jesus é infinito. Nós somos pecadores, nós somos finitos. Precisamos estar. Se você vai lá falar com o prefeito, você não chega lá na prefeitura, já vai entrando, puxa a cadeira, já vai sentando, põe o pé em cima da mesa. Se você fizer isso, a guarda municipal tira você de lá. Você tem que entrar, ser anunciado, cumprimentá-lo, né? Ele é que vai dizer para você, ó, senta aí, vamos conversar, espera um pouquinho, já tendo você já. Não é assim? Com Jesus, muito mais. Então você tem que fazer um ato penitencial. Agora aqui, coisa importante. Você sabe rezar um ato de contrição? Geralmente as catequistas da primeira comunhão ensinam. Ah, padre, eu não fui, a minha catequista não ensinou. Você esqueceu, mas a minha catequista não ensinou. Muito bem, não ensinou. Aí no folhetinho tem um ato de contrição que você tem que saber de cor. Tem algumas orações que nós temos que saber de cor. Ato de contrição tem que saber de cor. Senão você não é católico porcaria nenhuma. O Pai Nosso você tem que saber de cor. Quem não sabe rezar o Pai Nosso de cor, Ave Maria você tem que saber de cor. Não sabe rezar a Ave Maria, vá plantar batata. E a profissão de fé tem que estar dentro do coração e na ponta da língua. Tem que ser de cor. Ah, eu não sei, padre, se eu não tiver o folheto, eu não sei fazer a profissão de fé. Então leva o folheto para casa e começa a treinar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador. Isso tem que estar no coração. Ato penitencial, Pai Nosso, Ave Maria e a profissão de fé tem que estar na ponta da língua. Senão você não é católico, você é meia boca. Meia boca, mas não católico. Então você faz o seu ato penitencial. Reconhece que Jesus é santo e você é pecador. Reconhece que Jesus é grande e você é pequenino. Reconhece que Jesus não precisa de você, mas você precisa de Jesus. Ato penitencial. Em seguida reza o Pai Nosso. Lembra das palavras que o próprio Jesus disse. E eu costumo também rezar, depois com a Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que como no Evangelho do passado, ela é muito importante nessa nossa relação com Jesus, com a pessoa de Jesus. E depois, se você sabe ler, leia um texto bíblico. Hoje tem aquele livrinho que vocês usam aí, aquela liturgia diária, que eu vou mostrar. Aquele é muito bom, porque traz as leituras do dia, você não precisa nem procurar na Bíblia. Mas se você não tem esse livrinho, você tem a folhinha que nós demos, o calendário que nós demos para você. Se você olhar lá, tem o dia da semana, tem o dia do mês, e tem também umas letrinhas bem pequenininhas, mas tem a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Pega o Evangelho do dia. Padre, mas eu não sei ler. Bom, mas você sabe escutar, sabe? Então depois você vai escutar na Rede Vida, a missa, vai escutar lá a missa da Aparecida, né? Ou à noite, a missa na Rede Vida outra vez, ou um texto lá, as aulas lá do Felipe Aquino, são boas, na Canção Nova, enfim, você se vira, você não é quadrado, né? Escuta, quem não lê, escuta alguma coisa. Mas quem lê o texto. Lê o texto, curtinho, aí você então faz silêncio e começa a rezar. Mas aqui tome cuidado, porque quando a gente fala em rezar, a gente logo lembra do verbo pedir.
rezar não é pedir. Pedir é rezar, mas rezar não é pedir. A oração tem duas pistas, duas mãos. Tem a mão que a gente pede, mas tem a mão também que a gente escuta o que o Senhor pede. Então não vá fazer a oração aí no departamento de protocolo da prefeitura. Você leva lá, precisa de asfalto, precisa varrer a rua, precisa limpar os outros. A oração não é protocolo da prefeitura. Aí você vai rezar um pouco e colocar diante de Jesus um pouco da sua vida, dizendo: Jesus, às vezes até a palavra inspira você a rezar. Jesus, olha, eu estou aqui na minha casa, precisando conversar com a minha esposa sobre alguma coisa, não sei como começar a conversa, não sei como dizer. Jesus, tenha piedade de mim, me ajuda. Fica rezando assim. Jesus, olha, eu vou ter que trabalhar lá, mas meu trabalho não é fácil, Jesus. Tem uma pessoa lá que eu não gosto muito, a gente não se entende, essa pessoa é mal criada, eu sofro tanto. Jesus, dá-me um pouco de paciência, dá um pouco de sabedoria para lidar com aquela pessoa lá. Jesus, vai ter uma reunião hoje, eu vou ter que fazer uma reunião hoje, é uma reunião muito importante, eu tenho que falar de algumas coisas que são complicadas, as pessoas talvez não gostem muito. Jesus, você vai na minha frente, Senhor. Vai falando, vai escutando, porque Jesus fala com a gente. Às vezes Jesus não fala lá naquela oração que está fazendo. Terminar os 15 minutos, acabou a sua oração e você parece que não escutou Jesus falar nada com você, não falou nada com você, mas não